Fala pessoal, não vai cair na OAB, tudo bem? Professor Diego Neto aqui da área, vamos lá conversar de um tema que despenca na prova da OAB, seja para a primeira fase, seja até para a segunda fase, que é o comparecimento das partes em audiência. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: as partes são obrigadas a comparecer à audiência no processo do trabalho, reclamante e reclamado, são obrigadas? Resposta: são obrigadas. Via de regra, as partes têm que estar presentes. O trabalhador, se for o reclamante, o empresário, o dono da empresa, se for o reclamado, que geralmente são reclamantes e reclamados, eles têm que estar, em regra, presente à audiência. Mas existem algumas situações peculiares que a própria lei, lá no artigo 843 da CLT, elas já são previstas, já estão lá descritas para você. Primeira coisa é entender que a presença obrigatória das partes não vale para os dois tipos de ações muito específicas do direito do trabalho: as chamadas reclamações plurimas e a chamada ação de cumprimento. O próprio caput do artigo 843 coloca lá que é possível se fazer substituir pelo sindicato nessas situações. O trabalhador não precisa estar presente. Essa é a primeira situação. A segunda situação, a gente tem que observar a possibilidade da substituição de reclamante e reclamado ao ato, né? Então vamos lá. Primeiro, o reclamante. O reclamante pode se fazer substituir por alguém em função da sua ausência à audiência? O parágrafo 2º da CLT, no artigo 843, vai dar lá o prumo, vai dar o norte de como deve proceder. O que diz lá? Que em caso o reclamante tenha um motivo poderoso, um motivo imperioso ou alguma doença grave, alguma situação desse tipo, ele pode se fazer substituir por quem? Por um representante do sindicato ou por um colega da mesma profissão. Então isso é plenamente possível, previsto em lei. Segunda situação é a gente observar se o reclamado pode se fazer substituir ao ato da audiência por alguém. Resposta: excepcionalmente, também pode. De que maneira o reclamado pode se fazer substituir? Pode se fazer substituir por preposto ou até pelo gerente, o gerente da própria empresa. Esse preposto, ele precisa ser um funcionário da empresa? Resposta: não necessariamente. E aí, gente, a gente tem que explicar um pouco isso. Por quê? Porque até 2017, esse sempre foi o entendimento da legislação, de que o preposto só poderia substituir o empresário, o empregador, o reclamado, se ele fosse funcionário lá da empresa, né? E tivesse conhecimento dos fatos, né? Fácil. Ter conhecimento dos fatos é um elemento que prevalece, que permanece ainda hoje. Ou seja, hoje a lei coloca o seguinte, que o preposto não precisa ser funcionário da empresa, mas ele precisa sim ter conhecimento dos fatos. E por que ele precisa ter conhecimento dos fatos? Porque o juiz pode colher o seu depoimento, pode interrogá-lo, pode perguntar em relação aos detalhes do processo e os detalhes dos fatos. E aí, se ele não souber falar sobre os detalhes dos fatos, evidentemente que ele não vai conseguir depor, ou o depoimento dele vai ser muito vazio. Então, por isso que é extremamente indispensável o conhecimento dos fatos. E aí, pessoal, você que está ligado nesse conhecimento, está ligado nesse vídeo até esse momento, eu vou dizer uma coisa a você. Tem uma súmula, a súmula 377 do TST, que ela coloca lá que é necessário no empregador doméstico, no microempresário, empresário de pequeno porte, que essas pessoas não teriam a necessidade, né, vamos dizer assim, de ser funcionário preposto, tá?
Mas essa súmula, ela precisa ser recondicionada, precisa ser reavaliada em função da nova redação que a reforma trabalhista trouxe. Isso porque, veja, na verdade, pouco importa o tamanho da empresa, o tipo da empresa, para ser ou não funcionário preposto. Hoje em dia não precisa ser mais funcionário preposto. Então, essa pegadinha tem que estar atento também. Por quê? Porque pode cair isso na prova, pode, principalmente na segunda fase, você se deparar com a súmula 377 e aí a súmula está em confronto com a redação da lei. Então, você tem que estar atento nesse sentido para você não se agarrar na súmula, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, tá? Esse é um detalhe muito importante. As partes são obrigadas a comparecer em juízo e elas podem eventualmente se substituir, seja reclamante ou reclamado, exclusivamente nessas situações. Situações de gerente ou preposto para o reclamado, que conheça o fato, e situações de colega da profissão ou até um representante do sindicato para o reclamante, tá bom? Então, um forte abraço.